Fala, meu querido, fala, minha querida, mais uma aula para a nossa coletânea de aula, e esta é sobre citologia. Estamos introduzindo o assunto de citologia, dando ênfase a transportes através da membrana, além da bioquímica da membrana plasmática. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Leandro Gomes e vamos dar continuidade ao nosso conhecimento, a nossa troca de empolgação, música, cafeína, cinema e tudo aquilo que nos faz bem, beleza? Já de antemão você já pode observar nessa figura que está delimitando o modelo de Singer-Nicolson, que desenvolveu a biologia, o desenvolvimento da composição bioquímica da membrana plasmática, onde nós temos aqui ancorados os fosfolipídios e ancorados a estes fosfolipídios, mas também com movimentação, temos aí as proteínas. Você percebe por essa imagem, por exemplo, a bioquímica da membrana plasmática. Porém, antes disso, vamos a algumas considerações. Composição química da membrana plasmática, ou ainda, antes de entrarmos nesse assunto, como é que ela é chamada? A membrana citoplasmática, ou membrana plasmática, ou plasmalema. É o único envoltório celular obrigatório em toda e qualquer célula. Os demais, parede celular, por exemplo, a cápsula bacteriana, são envoltórios acima da membrana que não são obrigatórios e normalmente são permeáveis. Já a membrana plasmática é o único envoltório, anota aí, único envoltório da célula, seja ela procariota ou eucariota, que é obrigatório. E esse envoltório é uma membrana viva. Quais as membranas vivas que nós podemos escrever e não esquecer para vestibular? A própria membrana plasmática, a membrana que envolve as organelas que sejam membranosas, exceto centríolo e ribossomo, por exemplo, e a carioteca, que tem um tetravalente, uma estrutura que são duas camadas, quer dizer, são dois envoltórios ou com 4 camadas de fosfolipídios. O que é que a gente vai perceber na estrutura de composição química básica de uma membrana plasmática, baseando-me no processo, por exemplo, naquele modelo de Singer-Nicolson? Vejamos aqui a presença dos fosfolipídios que formam essa bicamada, beleza? O colesterol, que estaria mais ou menos assim, mas na próxima imagem eu vou dar ênfase ao colesterol. Vá lembrando que nós já trabalhamos, evidentemente, a composição química destas estruturas. Então, nós vimos a cabeça polar, a cauda apolar, o que ela tem para ser polar e o que é que essa cauda tem para ser apolar. Vimos também a propriedade bioquímica do colesterol, que também é um lipídio, que ele fica mais ou menos aqui, ó, na estrutura mediana da membrana plasmática, beleza? Aqui mais ou menos está o colesterol. Ele vai dar certa maleabilidade, ele vai dar uma certa densidade à membrana plasmática, como está descrito aqui. Vamos perceber, por exemplo, as proteínas mais periféricas. Existem proteínas periféricas e as integrais, que atravessam a bicamada. Como eu citei para você, agora a letra D, proteína integral. E existem glicoproteínas, eu estou vendo, ó, carboidrato aqui, um disacarídeo, frisa aí em teu material, disacarídeo que pode estar ligado a uma proteína, ou um disacarídeo que pode estar ligado, por exemplo, a um fosfolipídio. Vejamos uma arrumação mais didática, por exemplo, nessa imagem. Nessa imagem eu posso perceber, ó, proteínas que sejam periféricas, está vendo aqui? Ou na porção superior, ou na porção intermediária, ou ainda inferior. Elas têm essa capacidade de serem, ó, transmitidas, transmutadas ao longo da bicamada, esse modelo de Singer-Nicolson, beleza? Esse modelo do mosaico fluido, mosaico, a presença desses arquétipos de fosfolipídios, e fluidez, a transmissibilidade, o transporte que existe dessas proteínas ao longo dessa bicamada. Essas proteínas integrais podem rotacionar um próprio eixo e por exemplo, as periféricas, elas podem andar, sai daqui da porção inferior para superior e vice-versa. As intermediárias também. Os próprios fosfolipídios podem ir da porção superior para a inferior. Eles ficam trocando aí a depender
do desenvolvimento, composição e regeneração bioquímica da plasmalema, da membrana plasmática. Então você está vendo aqui, o que eu falei anteriormente está sendo descrito aqui, ó, modelo do mosaico fluido, bicamada de fosfolipídio, maior parte das moléculas de colesterol estão aqui, ó, dando maleabilidade e estabilidade à membrana plasmática, na porção intermediária aqui, ó, entre as caudas dos fosfolipídios. Vemos aqui, por exemplo, ó, um glicolipídio, carboidrato ligado a, por exemplo, um fosfolipídio. Lembra que esse carboidrato é um disacarídeo, ou ainda um carboidrato ligado a uma proteína, formando uma glicoproteína. Lembra? Não vou dar ênfase nesta aula, mas na face externa de uma célula eucariota, percebemos esse conjunto de glicoproteínas e glicolipídios. Esse conjunto que vai dar adesão, que vai dar sensibilidade célula a célula, que vai, por exemplo, gerar a capacidade de uma célula reconhecer outra. Damos o nome a esse envoltório externo da membrana plasmática, a este cálice de carboidrato, glicolipídio e glicoproteína de glicocálice. Beleza? Tranquilo em relação a isso? Então temos, ó, fosfolipídios, bicamada, proteínas periféricas, proteínas integrais, permeases, por exemplo, glicolipídio e glicoproteína. Composição básica, tá? O objetivo de nossa aula é determinar, desenvolver a composição básica. Já aproveito nessa imagem para que vocês possam perceber, ó, por exemplo, aqui o filamento do citoesqueleto. Proteínas que vão estar arrumadas, por mais que exista aí esse embaralhamento, mas elas são arrumadas sim, elas são bem determinadas no citoesqueleto para ajudar na formação da célula, na estruturação dessa célula, no formato dessa célula, além de alguns transportes que nós vamos ver mais além, cenas do próximo capítulo, a ênfase é outra, beleza? Então você viu aí uma composição básica da membrana plasmática que você possa acelerar em teus estudos. Temos aí algumas propriedades da membrana plasmática, como a permeabilidade seletiva, baixa tensão superficial, alta resistência elétrica, alta resistência mecânica, regeneração e elasticidade. Permeabilidade seletiva, você sabe. Quando foi determinado esse modelo do mosaico fluido, vimos que nem tudo pode passar com facilidade. Existe, por exemplo, um filtro de substâncias. Um filtro de substâncias que nem todas vão passar. A chamada permeabilidade seletiva. As membranas vivas possuem permeabilidade seletiva. Membrana de organela membranosa, a membrana plasmática e a própria carioteca. Arrisco dizer que a própria carioteca tem uma permeabilidade seletiva um pouco mais agressiva pela presença, por exemplo, dos poros nucleares. E nesses poros nucleares lá da carioteca, existe a presença de proteínas que vão dar maior caracterização a essa permeabilidade seletiva. Baixa tensão superficial, devido a essa grande, entre aspas, maleabilidade. Quando eu digo grande, depende muito do tipo de tecido, depende muito do tipo de célula. Isso vai depender da quantidade, inclusive, de colesterol. Há tecidos que necessitam de uma quantidade maior de colesterol e há tecidos que necessitam de uma quantidade maior de colesterol. Não somente este. Algumas outras estruturas bioquímicas que vão fazer parte da membrana plasmática vão ajudar, dando maior ou menor elasticidade, dando maior ou menor densidade a esta membrana plasmática. Ela vai depender do metabolismo celular, do metabolismo tecidual. Alta resistência mecânica devido a essa grande plasticidade, isto mesmo. Plasticidade é essa característica de modificação, que depende, por exemplo, também da atividade do núcleo, atividade de organelas, como o retículo endoplasmático liso, o Golgi-ossomo, o novo nome do complexo golgiense, e o retículo endoplasmático rugoso. Estas próprias organelas que eu acabei de citar atuam no item E aí, ó, na quinta caracterização, na sexta, é de regeneração, isso mesmo. Ao sofrer algum tipo de oxidação, ao sofrer algum tipo de dano físico, quem vai ajudar no desenvolvimento, por exemplo, de estruturação, de renovação da membrana plasmática são essas organelas. Não somente, mas elas são as melhores para que eu possa citar para a tua prova do Enem, para a tua prova da Consultec ou qualquer outra prova que você venha a realizar.
hidrolisar. Quem vai estar diretamente produzindo isso? Ó, retículo endoplasmático liso, produção de fosfolipídio e vai ajudar a ancorá-los na membrana plasmática. Retículo endoplasmático rugoso, produzindo as proteínas periféricas, as proteínas integrais e o Golgi-ossomo, que é aquela organela que modifica bioquimicamente. Além disso, ela pode entrar em uma função maravilhosa, que é a glicolização ou a glicosilação, que é quando ela vai atuar adicionando glicídios aos lipídios do retículo endoplasmático liso, vai adicionar ainda glicídios às proteínas, ou seja, glicoproteína, glicolipídio. Estes vão para a face externa da membrana formar, por exemplo, o glicocálice, cenas do próximo capítulo. E ainda a elasticidade. Elasticidade vai depender de fosfolipídio, de colesterol, de outras famílias de lipídios que vão estar presentes na própria membrana plasmática, de forma básica, para que você possa entender a função dela. Mas a principal é a permeabilidade seletiva. Nem tudo vai entrar. Haverá um filtro, haverá uma peneira, por assim dizer, onde algumas substâncias adentrarão com maior facilidade, outras com menor facilidade e outras nem sequer vão poder entrar, às vezes pelo alto peso molecular, às vezes pelo tamanho da cadeia carbônica, beleza? Foca aí em teu material, baixa esses slides aí para você ir utilizando marca-texto, tua caneta preta, frisando os pontos principais para teu vestibular. Aqui a gente está trabalhando focando em vestibular. Aqui você percebe que eu já dei um passo um pouco mais largo para os transportes através da membrana plasmática, os tão falado dentro de vestibular. Abra seus olhos para o Enem. Nos últimos certames do Enem, nas últimas provas, vimos aí que organela é batata. Sempre vai estar lá. Sempre tem uma função, duas de organelas diferenciadas. As que mais caíram, por exemplo, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, beleza? Complexo golgiense. Então, abra os olhos para isso. Transporte através da membrana, outrora vem caindo. Mas para que você possa jogar esses conhecimentos, para que você possa aprender para jogar em fisiologia, do sistema endócrino, por exemplo, da fisiologia do trato digestório, fazendo uma interlocução, uma congregação de conhecimento, por exemplo, com o digestório. Mas aí vamos direcionar teu estudo para transportes através da membrana. Nessa aula eu vou focar em transportes passivos, aqueles onde a célula geralmente não vai hidrolisar ATP para gerá-los, ou seja, não vai haver gasto de energia para que venha a acontecê-los. Ou ainda que haja o menor gasto de energia possível, algo que é mais explorado nas academias, algo que é mais explorado, por exemplo, nas faculdades. Frisa isso no teu caderno, frisa isso aí no teu resumo, beleza? Normalmente, queridos e queridas, moléculas de baixo peso molecular vão conseguir atravessar a membrana para que esse processo, por exemplo, seja passivo. Não é transporte em bloco, são substâncias de menor cadeia carbônica, são substâncias menos densas, são íons, são átomos, são moléculas gasosas que vão adentrar. Nós vamos trabalhar 3 tipos de transporte onde a célula gasta pouca energia ou onde, por exemplo, ela pode gastar menos energia ou não gastar. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose ou difusão osmótica. Começo aqui na difusão simples, que é um processo onde o soluto, frisa aí, ele vai passar sempre por um gradiente. Antes de a gente entrar em qualquer tipo de difusão, vamos trabalhar que existem alguns pré-requisitos para que esses transportes venham a acontecer. Frisa isso, que isso é muito importante. Por exemplo, que haja gradiente de concentração, que haja uma diferença de concentração entre os meios. Por exemplo, a célula que está sendo estudada na questão, que está sendo estudada por nós agora, e o meio externo onde ela está imersa, por exemplo, poderia ser hemácia e sangue, massa. Outro detalhe é a presença de uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável, a exemplo da maioria das provas que nós vamos realizar, é justamente a própria membrana plasmática. Mas desde que vocês saibam que é uma membrana semipermeável. Lembra que na difusão simples, meu querido, minha querida, é a passagem do soluto do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Ou seja, meio hipertônico para o meio hipotônico.
As substâncias que já eu vou citar vão passar do meio de maior concentração onde elas estão para o meio de menor concentração onde elas estão. Beleza? Tá tudo explicado aqui. Baixa isso, frisa com o teu marca-texto, frisa com a tua caneta, para que você não possa esquecer. Detalhe, a ênfase que nós damos para a realização das questões de vestibular é justamente que este soluto, mais menos, meio hipertônico, meio hipotônico, vai passar através dos fosfolipídios da membrana plasmática. Ao finalzinho da aula, você vai ver que tem um resumo massa para que vocês nunca mais venham a errar e venham treinar bastante esse tipo de transporte, de fusão simples. É um processo físico. Por que físico? Veja, nós utilizamos sempre de exemplos na biologia, mas, por exemplo, se eu tiver um frasco de perfume em minhas mãos e eu pressionar a válvula, existe uma caracterização física da fragrância se difundir no ambiente. Vai do meio de maior concentração de fragrância, por exemplo, o interior do frasco, para o meio de menor concentração. Logo, frise aí, a difusão simples é sim um processo físico. Temos aí mais informações. Para que venha a ocorrer a difusão simples, como eu citei anteriormente, tem que existir uma membrana semipermeável ou permeável e de existir um gradiente de concentração. A presença de membrana é para os meios vivos, por exemplo, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, como seria essa propagação, essa difusão de substâncias. Desse lado esquerdo aí da tua tela, aqui eu tenho mais substâncias que estão passando por uma membrana semipermeável para um local onde existe menor concentração dessas substâncias. Aqui na difusão simples, para que você possa frisar, para que você possa concentrar conhecimento para qualquer prova, eu coloquei descrito as moléculas que podem atravessar. Coloquei aqui para você, quem é que vai passar na difusão simples? Aqui eu tenho, por exemplo, a bicamara de fosfolipídio e eu tenho pequenas moléculas hidrofóbicas como O2, CO2, N2 e o benzeno. Pequenas moléculas que não têm carga, por exemplo, água, glicerol e etanol. Elas têm a tendência, tais substâncias gasosas e essas moléculas têm a tendência de passar do meio de maior concentração, onde elas estejam, para o meio de menor concentração, onde elas estejam. Poderia ser, por exemplo, o meio extracelular para o meio intracelular, a depender da questão, a depender do conhecimento que vai ser explorado. Vou comentar mais essas outras substâncias nos próximos transportes. Por exemplo, quando eu vou dar um outro passinho, como um bom recifense, na difusão facilitada. É um dos assuntos que mais cai em vestibular. Muitos dos nossos transportes ocorrem por difusão que alguém facilita o processo. Também é um transporte passivo. Não requer gasto de energia ou requer o mínimo de gasto de energia possível. Mais uma vez, ocorre do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Lembre-se, meu querido, frisa, por favor, em teu material, porque muitos alunos têm uma dificuldade tremenda. É um assunto normalmente fácil, é um assunto que vem caindo em todo e qualquer vestibular, e ainda assim muitos erram. Queridos, todo transporte tem um gradiente. O gradiente da difusão facilitada também é igual ao do gradiente da difusão simples. Ou seja, há uma tendência de outras moléculas que não sejam a que eu citei anteriormente, como o glicerol, como o etanol, como o CO2, o oxigênio, como o benzeno também, que vão passar pelos fosfolipídios mais menos, meio de maior concentração para o meio de menor. Na difusão facilitada, meus queridos, alguém vai facilitar. E esse alguém são as permeases. Estou te mostrando aqui um tipo específico de difusão facilitada. Uma difusão facilitada onde uma proteína ela pega uma substância de um lado e libera do outro. Se alguém estiver facilitando a favor de um gradiente de concentração, e qual é o gradiente da difusão facilitada? Meio hipertônico, meio hipo. Esse é o a favor. Então, se uma proteína estiver transportando substâncias como estas que eu estou citando aqui para vocês logo na imagem, aminoácido, monossacarídeo, nucleotídeo, íons que têm carga, visto que fosfolipídio não é bom condutor de carga, eu citei isso anteriormente para você, lembra da bainha de mielina? Aquele salto, aquele impulso nervoso saltatório é a presença de muitos fosfolipídios, ele não é um bom propagador de energia. Então, a tendência é que essas substâncias que têm carga
ou que tenham um peso molecular maior, ou que tenham uma cadeia carbônica maior, mas não tão grande assim, intermediárias, vão facilitar seu transporte através da membrana. De novo, existem esses canais iônicos, são proteínas. Existem as proteínas carreadoras, as permeases, para que tais substâncias como aminoácido, vitamina hidrossolúvel, então nucleotídeo, os monossacarídeos em geral venham a adentrar uma célula ou sair dela. Beleza? Já que eu estou falando de proteína, vamos dar ênfase a essas proteínas e as funções que elas podem assumir na membrana plasmática. Vemos aqui, por exemplo, proteínas de reconhecimento, geralmente uma glicoproteína, componente lá do seu glicocálice. Recepção de sinais, olha que maravilha. Esta molécula, por exemplo, poderia ser uma insulina, uma molécula de insulina. Recepção de sinais, por exemplo, para hormônios. Lá em fisiologia a gente vai detonar esse assunto. A gente vai trabalhar bastante para que vocês entendam que sim, os hormônios são sinalizadores bioquímicos. E tais sinalizadores podem fazer com que exista uma afirmação, que exista uma informação aqui, ó, na proteína, que atravesse a bicamada da proteína. Transporte de substâncias, que é, digamos assim, o mais importante dessa aula. Catálise enzimática, meu querido, o que muita gente erra, que muita gente nem sabe, é justamente isso. Muitas proteínas da membrana plasmática funcionam, sim, como enzimas. Algumas substâncias são aceleradas em relação à passagem, são transportadas e transformadas no interior dessas substâncias aqui. Então, sim, muitas das proteínas da membrana plasmática, elas são enzimas, junção membranar, ou seja, a adesão célula a célula, a reconstrução, regeneração que acontece a nível da membrana plasmática, ela também pode ser possível, por exemplo, a presença e comunicação destas proteínas tão relevantes para os transportes através da membrana. O último tipo de difusão é a difusão osmótica, por exemplo, tá? Também é um processo que não gasta energia. Agora tem um detalhe, freeze. Freeze bastante, que muita gente erra o processo que eu vou falar agora. Muita atenção a esse áudio. Respira fundo, oxigena a tua mente, dá um golinho d'água aí para poder ficar esperto. Presta atenção. Colocou para dentro a informação? Vamos lá, veja. Agora, meu querido, não é mais soluto que está sendo transportado, mais menos. O gradiente de concentração anterior era do hiper para o hipo. Agora o gradiente de concentração ele sofreu modificação. O gradiente da osmose não é o mesmo das duas difusões que eu acabei de citar. Nada disso. A difusão da osmose, ou a difusão osmótica, ou a diálise, o gradiente é de onde há menos moléculas em soluto detalhadas na questão, e a água vai para onde há mais moléculas detalhadas na questão. Deixa eu lhe dar um exemplo como glicose. Por exemplo, a água vai de um meio onde há menos glicose, através de uma membrana semipermeável, para o meio onde há mais glicose. O referencial, feito física, existe sempre um referencial para esses movimentos que vocês tanto aprendem aí. Abraço para os meus amigos aí, professores de física, Jerônimo, Marcão lá de Aracaju, tantos outros que fazem essa educação brasileira. Lembre-se que esse desenvolvimento de transporte é de água, é a água que é transportada, mas o referencial do transporte da água é o soluto, ou seja, a água passa através de uma membrana semipermeável do meio de menor concentração no soluto destacado na questão para o meio de maior concentração do soluto destacado na questão. Essa aqui é uma imagem muito boa, que é determinada em livros da bibliografia trabalhada aqui no Brasil, mas eu tenho uma melhor, mais explicada, mais didática, como eu assim acho que vai ser. Por exemplo, tenho essa imagem aqui. Vê que massa, veja. Vocês precisam entender os fenômenos osmóticos. O Enem está devendo isso para a gente precisa trabalhar bem esses transportes através da membrana e o que eles podem relevar para a nossa resolução de questão. Então, aqui em cima, nessa imagem, eu tenho essa coisa meio marronzinha, isso aqui é o meio extracelular, enfim. É um local onde a célula vai ser inserida, ou ainda eu tenho uma membrana semipermeável, poderia ser, por exemplo, a membrana plasmática, e isso aqui em azul é célula. Então, ó, célula, meio, célula, meio, célula, meio.
Aqui eu estou dizendo a vocês, meu querido, minha querida, que esse meio está em maior concentração do que, por exemplo, o citoplasma da célula. Esse meio, por exemplo, extracelular, tem a mesma concentração em soluto, beleza? A mesma concentração em geral do que o citoplasma da célula. E agora, a célula tem maior concentração do que o meio, por exemplo, o meio extracelular. Vamos colocar que isso aí seja um sais, glicose, o que você quiser trabalhar. Aí agora vamos trabalhar o que é que acontece quando cada célula, como é o tipo de transporte da osmose, como a célula reage e os nomes determinados para cada tipo de fenômeno. Vejamos bem, por exemplo, aqui, ó, no meio hipertônico, imagine que eu coloquei uma membrana semipermeável e eu coloquei a célula em contato com um meio de maior concentração do que a célula. O soluto deve ser igual, por exemplo, as questões fazem isso. Glicose, vou te dar um exemplo de glicose, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho no meio mais glicose do que a célula. A tendência, então, por osmose, é a água passar da célula para esse meio através da membrana plasmática. A célula, então, tende a murchar. Nesse caso da imagem, da letra A, eu tenho uma hemácia, e esse fenômeno tem nome. Uma hemácia que perdeu água para o meio externo, que perdeu água para o meio onde ela foi colocada, muitas questões fazem isso, a hemácia sofreu acrenação, ela está crenada, perdeu água, por exemplo, para este meio que estava mais concentrado. Este é o gradiente de concentração da osmose, menos mais. Em um outro momento, por exemplo, coloquei ela em contato, membrana semipermeável, em contato com um meio que tem a mesma concentração, o meio isotônico. Em meios isotônicos, meu querido, minha querida, trabalhamos através da bibliografia, dos livros de biologia, que a velocidade de transporte de saída e de entrada, nesse caso da água, é igual. É como se não houvesse uma variação volumétrica na célula. Então, não há uma boa percepção visual de saída ou entrada de moléculas de água. Logo, em meio isotônico, fisicamente, a célula tende a não sofrer nada, porque a velocidade de entrada e velocidade de saída, a velocidade dos transportes é a mesma. Beleza? Já aqui na figura de número 3, a isotônico número 2, figura de número 3, eu agora coloquei membrana semipermeável em um meio de menor concentração do que a concentração, por exemplo, em glicose da célula. A tendência, então, meu querido, minha querida, é que a água do meio extracelular, a água que eu coloquei à célula, venha adentrar a célula. Adentrando a célula, ou a água vai entrando, e essa célula, por exemplo, não dotada de uma parede celular muito rígida, ela pode estourar. Se for em uma célula normal eucariota, por exemplo, que não seja hemácia, ela sofre plasmoptise. Frisa isso, plasmoptise, como se fosse estourar. Vá, P mudo, tá? P mudo, escreva aí no teu material, plasmoptise. Como a hemácia sofre a plasmoptise em hemácias, é a chamada hemólise, ela também vem a estourar, beleza? Célula eucariota e hemácia são os mesmos fenômenos com nomes diferentes. Quando eu passo para as células vegetais, olha aí que maravilha, temos aí, mais uma vez, coloquei a célula vegetal em contato com o meio mais concentrado. Ela tem a tendência de perder a água para este meio. Note na figura que quando questões notabilizam células vegetais, a tendência que você pode perceber, diferenciar, por exemplo, uma célula que está em um meio de alta concentração, é o destacamento da membrana plasmática que estava em contato com a parede celular. Aqui em amarelo é a parede celular e esta delimitação aqui, meio que amorfa, é a membrana plasmática. Essa implicação de figura significa dizer que ela perdeu água para o meio. Ela, então, na realidade, sofreu a plasmólise. Perdeu água para o meio. Plasmólise em célula eucariota, crenação em célula eucariota, hemácia, tá? Beleza? Em relação a isso, frise a isso. Houve uma tendência, veja que o vácuo central está reduzido, a água tendeu a sair da célula porque o meio está de maior concentração. Houve, então, uma plasmólise, destacamento da membrana da parede celular. A membrana plasmática fica mais voltada para o centro.
Já se eu colocar, como eu expliquei anteriormente, ó, a célula vegetal em um meio isotônico, a velocidade de transporte, saída e entrada é a mesma, então fisicamente não há nenhuma variação. Já na figura 3, de novo, olha que ela está mais gordinha. Nesse sentido aqui, ó, o que é que vai acontecer com essa célula vegetal? Quando eu colocar em um meio onde a concentração do soluto for menor, a tendência é a água desse meio entrar na célula. Quando ela fica cheinha e tem uma parede celular, ou seja, um envoltório que sustenta, que não deixa ela estourar, ao invés de plasmoptise, ela fica cheinha, fica túrgida. Vê que interessante, uma observação massa. Quando a célula está túrgida assim, cheia de água, beleza? Ela não tende a estourar por conta da presença da membrana plasmática. Um detalhe bem importante é aqui, ó. Se uma célula vegetal que havia sofrido plasmólise, você colocar lá agora em um meio hipotônico, onde a concentração é menor do que a concentração do citoplasma, ela volta a ganhar água e ela pode ficar, por exemplo, isotônica, tá? É a chamada deplasmólise ou desplasmólise, assim como você quiser. Desde que o processo seja rápido. Ela está plasmolizada, coloquei em um meio hipotônico, que ela tende a ganhar água, ela pode voltar sim ao normal. E, meu querido, para finalizar, já que nosso foco é vestibular, grava bastante, treina, repete, imprime esse slide, ele é o principal. A aula de agora, ela foi focada na bioquímica da membrana plasmática e foi focada nos transportes através da membrana, principalmente os transportes, que é o calo de muita gente no vestibular. Mas pare para pensar, eu consigo resumir tudo isso em um slide, em uma informação. Você pode imprimir e colocar no seu quarto todo dia, acordou, olha lá, lembrei aí da aula de Leandro. Facilitar a sua vida é o meu papel. Tamo junto quando é o treino. Quando é o treino, e isso o tempo todo. Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Olha aqui, faça 3 perguntinhas básicas para cada transporte passivo. Quais são as perguntas? O que passa, como passa e por onde passa. E ó, o que passa, quais são as substâncias que vão atravessar a membrana plasmática, esse é o nosso referencial, na difusão simples, facilitada e osmose. Como passa é o gradiente de concentração de cada um. Difusão simples, facilitada e osmose. Diferenciei a cor para ficar mais didático. E por onde é que essas substâncias, por onde elas vão passar, quais são as substâncias, estruturas bioquímicas que elas vão passar na membrana plasmática? Se é fosfolipídio, proteína integral ou os dois. Por exemplo, o que passa na difusão simples? Ó? Átomos dessas moléculas gasosas, CO2, O2, N2, etanol, glicerol e ureia. O que passa na difusão facilitada? Monossacarídeo, aminoácido, os íons, que tem carga, nucleotídeos, vitamina hidrossolúveis. E o que passa na osmose? Água. Como passa na difusão simples? Qual é o gradiente do meio hipertônico para o meio hipotônico? Ou seja, do meio de maior concentração dessas substâncias para o meio de menor concentração dessas substâncias através de uma membrana semipermeável. Difusão facilitada, qual é o gradiente de concentração? Ou seja, como passa do meio de maior concentração destas substâncias para o meio de menor concentração destas substâncias. Já a osmose, tenha cuidado com ela, o gradiente dela é diferente. Como passa na osmose? A água, não mais estes solutos, e sim a água passa do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. E por onde passa? Se são os fosfolipídios ou as proteínas ou os dois. Na difusão simples, tais moléculas e átomos tendem a passar pelos fosfolipídios. Difusão facilitada, as proteínas integrais, as permeases. E na osmose, a água tende a sair ou entrar pelos fosfolipídios 30%, por mais que eles tenham uma estrutura apolar. Mas a maior tendência da água saindo ou entrando na célula é através de proteínas específicas para a passagem de água, chamada de aquaporinas, em torno de 70%. Beleza? Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Se eu não fui, entre em contato comigo, beleza? Leandro Gomes Prof, lá no Instagram. Ou entre em contato comigo nos grupos do Telegram ou onde você quiser. Tamo junto, meu querido, minha querida. Obrigado pela atenção por mais de uma aula de composição química da membrana plasmática, focando muito em transportes através da membrana plasmática. O que passa, por onde passa e como passa. Beijo quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje!